Olá, começa mais um Café com Autoridade, programa que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as autoridades do nosso município. Hoje, em nossos estúdios, Luciano Lube, que é coordenador de Relações Internacionais. Olá, Lube, obrigado por aceitar o nosso convite. Muito bom dia, Amaral, telespectadores. É sempre um prazer estar aqui na TV Osasco. Me fala um pouquinho sobre esta coordenadoria. Qual a atividade principal? A Coordenadoria de Relações Internacionais de Osasco atua na projeção do município, na projeção da cidade de Osasco e da nossa região no exterior e também na captação de boas práticas de políticas públicas e também busca por investimentos para a nossa cidade. Mas na prática, como que são feitas essas inter-relações? Como que se troca informações internacionalmente? Bem, são de diversas formas. Osasco tem 6 cidades irmãs no mundo, né? Além disso, nós participamos de algumas redes multilaterais, redes que congregam municípios na América do Sul e também numa outra rede global. E nós atuamos, é um relacionamento, é uma espécie de relações públicas que é realizada entre municípios. Então nós estabelecemos contatos, buscamos informações, apresentamos a nossa cidade, tudo aquilo que nós temos de positivo para oferecer e buscamos algumas soluções para problemas que nós não conseguimos solucionar aqui ainda e que eventualmente já deram certo em outros lugares. Na grande maioria, esses contatos são feitos virtualmente, por redes sociais, utilizando da internet, telefonemas, ou tem contatos próximos e físicos? Temos contatos próximos físicos também. Um exemplo disso aconteceu no final do mês de novembro de 2015, a cúpula da rede Mercocidades, que foi sediada na cidade de São Paulo. Nós tivemos aqui a presença de quase 200 municípios com representantes, entre prefeitos, técnicos da área de relações internacionais, enfim, que se reuniram na cidade de São Paulo. E esses encontros acontecem com muita frequência. E como a cidade de Osasco participa da rede Mercocidades com responsabilidades, nós somos membros do Conselho da Rede, atuamos na Comissão de Economia Solidária, na Comissão de Fomento a Negócios, também participamos de atividades paralelas desses segmentos específicos. Mas você consegue me trazer algum exemplo, assim, tal atividade, tal implementação em nossa cidade, ela se deu por conta de um intercâmbio, nós vimos que lá funcionava de forma diferente, tentamos trazer para cá, tem alguma coisa assim prática? Nós já desenvolvemos alguns projetos bastante interessantes. Osasco teve um convênio com o Instituto Politécnico de Turim, na Itália, entre 2006 e 2011, que nós acabamos de renovar agora, durante esta semana, numa atividade conjunta com a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, que promove o intercâmbio de técnicos na área de habitação para desenvolvimento de projetos específicos para a habitação popular em Osasco. Então, um exemplo concreto foram as obras de habitação popular na região do Colinas do Oeste, Morro do Socó, que os projetos de habitação ali foram desenvolvidos numa parceria da Secretaria de Habitação de Osasco com o Instituto Politécnico de Torino, que é uma das principais escolas de arquitetura da Europa. E agora nós acabamos de retomar esse convênio, vamos receber novamente estudantes e profissionais, professores do Instituto Politécnico de Turino, para desenvolver projetos de habitação popular aqui em Osasco. Então, isso é um exemplo. Não é uma troca só cultural, não é só aquela coisa superficial, existe também uma troca de tecnologia. Se copia o que está dando certo, desde que conseguir adaptar a nossa realidade, então tem esta cópia do que está funcionando lá. Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, os municípios vêm ganhando cada vez mais protagonismo internacionalmente, isso nas últimas décadas, poucas décadas. E isso se dá porque o município, a cidade, é o laboratório privilegiado para o desenvolvimento de políticas públicas locais, para atendimento de demandas locais, mas que muitas vezes atendem também a demandas globais. A questão de emissão de poluentes, por exemplo, é um tema que está envolvido nas grandes metrópoles. Então, os governos locais têm uma participação muito ativa na construção de políticas públicas para fazer frente a problemas que não são só locais, mas são também globais. Então, o intercâmbio técnico acontece com muita frequência. Você me disse que nós temos 6 cidades co-irmãs? 6 cidades irmãs no mundo. Quais são? Nós temos a cidade de Osasco, na Itália, que inclusive é que dá origem ao nosso nome aqui. Foi a cidade natal de Antônio Agu. Cidade natal de Antônio Agu, que fundou
aqui a vila, né, que construiu a estação de trem e doou para Sorocabana e batizou essa estação de trem com o nome de sua terra natal, que é Osasco. Então a nossa origem, ela deriva da estação Sorocabana na época. Exato, a linha férrea já passava por aqui. E a estação se chamava Osasco. Exato. E aí a estação construída pelo Antônio Agu, natural de Osasco, na Itália, batizou a estação como Estação Osasco e em torno dela a nossa cidade se desenvolveu. E hoje, como um bairro de São Paulo até 62, depois emancipado. E hoje o segundo PIB do estado de São Paulo, o nono PIB do país, né, uma cidade de uma importância vital para a estrutura do Brasil. Então, nós temos Osasco na Itália, nós temos a cidade de Viana, em Angola. Inclusive, nós teremos agora, dia 4 de fevereiro, uma atividade com o cônsul-geral de Angola aqui, para celebração dos 40 anos de independência de Angola. Nós temos duas cidades chinesas, são cidades irmãs, que é Jining e Suzhou. Nós temos uma cidade que é o convênio mais antigo, que já vai completar 40 anos agora, em 2016, que é Tsu, no Japão. Né? E temos a cidade de Gyumri, na Armênia. Nós temos também em Osasco uma comunidade armênia bastante importante. E a cidade de Gyumri, que é a segunda maior cidade da Armênia, é a nossa cidade irmã também. E com todas essas cidades já houve o intercâmbio, as comitivas já foram daqui para lá, de lá para cá, já estamos maduros nesse ponto com todas elas? Estamos, nós mantemos relações com todas elas. Algumas a relação é mais próxima, outras menos. Nós tivemos que suspender algumas viagens no ano passado para as cidades irmãs também, porque é tradicional, desde a firmação dos convênios, é tradicional que as delegações visitem as cidades. E nessas visitas acontecem reuniões de trabalho, se desenvolvem algumas possibilidades de intercâmbio, como nós tivemos aqui, agora muito recentemente, nos últimos dias, a visita da cidade irmã de Osasco, na Itália, para a celebração dos 25 anos do nosso convênio entre as duas cidades. Essa comitiva, esta última, em específico, ela é composta de quantos integrantes? Eles viriam em 25 pessoas, né, até por conta desse número de 25 anos de convênio, só que uma das pessoas teve um problema de saúde e acabou não podendo vir. Então nós recebemos 24 membros da delegação, o prefeito, o vice-prefeito, alguns conselheiros que correspondem aqui aos nossos vereadores, empresários, membros da sociedade civil, moradores da cidade, artistas. Enfim, foi uma delegação bastante variada e interessante, porque nós conseguimos dialogar em diversas frentes. Uma viagem como essa, ela tende a ser bastante dispendiosa. Fica a custo de quem estas viagens? As cidades compartilham o custo. Por exemplo, nós estivemos o ano passado com o prefeito Jorge Lapas em Osasco, na Itália. Também estivemos em Lyon, na França, onde assinamos um termo de cooperação na área de economia solidária. Porque Osasco, na Itália, fica próximo à fronteira com Lyon, com a França. E nós arcamos com as despesas de passagem e eles arcaram com as despesas de hospedagem e alimentação. Então há um compartilhamento das despesas também, para que não pese para nenhum dos dois lados. Né? Eu estou recebendo aqui da minha produção que nós temos um vídeo falando sobre a delegação italiana. Por favor, produção. Na última quarta-feira, dia 20 de janeiro, a comitiva de Osasco de Itália fazem suas últimas atividades oficiais em comemoração aos 25 anos do acordo entre as cidades irmãs. Na Praça de Itália, no bairro da Vigliara, aconteceu a descerração da placa que comemora o Jubileu de Prata do acordo entre as cidades, em sessão solene. Logo após, houve uma missa em homenagem à comitiva italiana, celebrada pelo bispo Dom João. E ao final da missa, sacerdotes foram agraciados com pinturas sacras de um dos artistas de Osasco de Itália. Em seguida, no Centro de Eventos Pedro Bortoloso, foi assinado o protocolo de intenções entre as cidades irmãs. Bastante atividade, né? Tiveram uma atuação bastante efetiva, uma agenda bastante lotada. Bastante cheia. Nós fizemos uma agenda que envolveu visitas a obras públicas, a equipamentos públicos, empresas da nossa cidade. Enfim, eles conheceram uma grande variedade de situações que nós temos aqui em Osasco, até porque as dimensões entre as cidades são bastante díspares, né? Osasco do Brasil é uma cidade de porte médio no Brasil,
mas para a realidade italiana é uma cidade grande. Para que se ter uma ideia, nós temos uma população do mesmo tamanho de Turim, na Itália, que é a capital da região do Piemonte, onde fica Osasco, e que é uma cidade global, né? E Osasco, na Itália, é uma cidade bastante pequena, com 1.200 habitantes. Bem pequena. Bem pequena, mas com uma pujança interessantíssima do ponto de vista econômico, uma cidade agrícola, né? Tem, inclusive, um instituto agrário lá, que é de ensino técnico, e esse termo que foi citado aqui de aprofundamento desse convênio que nós assinamos, que os prefeitos assinaram, prevê, inclusive, a relação entre os institutos técnicos de ensino, o Instituto Agrário de Osasco, na Itália, e a FITO, aqui de Osasco, no Brasil. A atividade econômica de Osasco de Itália, então, é agricultura. Agricultura. Mais focada em que... É uma região de produção de frutas. O carro-chefe de produção de frutas lá é o kiwi. É o kiwi. Então, eles produzem kiwi, produzem grãos, como milho, por exemplo, o trigo. Mas também tem algumas indústrias. Tem uma indústria em especial que é bastante interessante, então, e que veio visitar Osasco aqui também. Então, há de ser uma cidade pouco povoada, porque a extensão territorial não deve ser tão pequena assim. Ela é pouco povoada. Ela tem uma extensão territorial considerável, até porque tem grandes propriedades lá de plantio, de atividade agrícola, mas ela é pouco povoada. Muitas pessoas trabalham em Turim, que está a 38 quilômetros dali, e moram em Osasco. Então, é uma cidade com uma qualidade de vida altíssima, altíssima. E ela é próxima ao mar? Não. Por ser próxima a Turim, ela é uma cidade de interior. Não tem proximidade litorânea. Não. A cidade de litorânea mais próxima, que é a região da Ligúria, onde fica Gênova, está a cerca de 200 quilômetros ao sul. Então, Osasco está na região que seria o noroeste da Itália, próxima à divisa com a França, no pé dos Alpes. Fica numa região chamada Piemonte, que literalmente é o pé do monte, né? Que fica ali a cadeia de montanhas dos Alpes, que separam a França da Itália e da Áustria. E a questão climatológica, tem alguma paridade conosco? Não, nenhuma. O inverno é bastante rigoroso, né? Um inverno com neve. Agora, quando eles estavam aqui conosco, por exemplo, a temperatura lá estava -8. No início do inverno. Quando chegar aí para meados de fevereiro, o frio lá vai estar bastante intenso. E no verão, quando nós estivemos lá com o prefeito Jorge Lapas no verão, é uma temperaturas elevadas. Verão de lá. O verão de lá. E aqui provavelmente estávamos no nós inverno. Aqui no inverno, invertido. É a diferença eles estão no hemisfério norte. O solstício, o equinácio tem essa diferença. O Equador cortando, nos dividindo aí. Agora eles estão no inverno lá. E a distância deles do Equador é um pouco parecida com a nossa? Ou seja, existe uma paridade? Quando aqui está muito frio, lá está muito calor? Tem um pouquinho disso, né? Tem um pouquinho disso. Inversamente proporcional. Nós pegamos um calor lá, para você ter uma ideia, em junho, portanto no verão italiano, inverno brasileiro, nós pegamos temperatura de 35 graus. Bem quente. Quente e abafado, porque como fica incrustado ali entre as montanhas, venta muito pouco. Então, entendi. É um lugar... Agora, para produção agrícola, o clima é espetacular. Excelente. Secretário, vou pedir licença para o senhor, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. De volta com o Café com a Autoridade, hoje conversando com Luciano Lubi, que é coordenador de Relações Internacionais, e falávamos sobre Osasco de Itália. Além de Osasco de Itália, como já foi dito, existem outras cidades irmãs. Eu queria saber um pouquinho dos projetos futuros, o que está por vir dessa relação com as nossas irmãs. Nossas irmãs. Bem, nós teremos agora, proximamente, no dia 4 de fevereiro, um evento que vai acontecer na Casa de Angola, que é uma atividade em parceria da Coordenadoria da Mulher e da Promoção da Igualdade Racial e da Coordenadoria de Relações Internacionais. A Casa de Angola se localiza onde aqui em São Paulo? Se localiza ali na Visconova Granada. Aqui em mesmo Osasco. Complexo, aqui em Osasco, no mesmo complexo onde fica a Secretaria da Cultura, o Centro de Eventos Pedro Bortolosso. Ali fica a Casa de Angola, que é um centro de referência importantíssimo da cidade, que diz respeito à cultura e à matricialidade africana, né, que nós temos aqui no Brasil. E o cônsul-geral de Angola em São Paulo esteve aqui presente quando da reinauguração da Casa de Angola, por ocasião das celebrações agora do Novembro Negro, em 2015.
e ele nos ofereceu uma exposição de fotos que diz respeito aos 40 anos da independência de Angola do colonialismo português, né? Essa independência que aconteceu em 1975. E nós teremos agora, dia 4 de fevereiro, a abertura dessa exposição. Nós teremos 30 fotos que contam um pouco da trajetória do processo de resistência ao colonialismo português, a luta armada que houve contra o imperialismo português e, ao fim, a independência de Angola. Então, nós teremos essa atividade aqui com a presença do cônsul-geral de Angola em São Paulo, do prefeito Jorge Lapas, enfim, de outras autoridades representativas, né, dessa relação com Angola. E para nós é muito interessante, muito importante, porque é uma das cidades irmãs de Osasco, que é Viana, fica exatamente em Angola. É a única cidade irmã em que nós não temos problema com o idioma, né? A língua é a língua portuguesa, a língua também, portuguesa. Colonizado também pelos portugueses, e muda um pouco o sotaque, até aqui o dialeto brasileiro, a gente tem uma certa divergências regionais, há de haver esta também, mas em termos gerais a comunicação é mais tranquila. A comunicação é mais tranquila. E com uma comitiva da Itália, por exemplo, apesar de ambas línguas derivarem do latim e muita coisa ser intuitivamente inteligíveis, mas tem um intérprete que acompanha sempre essas comitivas? Sim, nós tivemos intérpretes. Inclusive é curioso, porque eu queria contar essa passagem, nós estivemos lá o ano passado com o prefeito Jorge Lapas e numa segunda visita eu acompanhei o secretário de Habitação, Sérgio Gonçalves, no início do mês de dezembro, com o intuito de renovarmos o termo de cooperação com o Instituto Politécnico de Turim, na Itália, que fica próximo a Osasco. E fomos também a Osasco levar os convites oficiais para a vinda deles. E lá nós tivemos o auxílio de uma intérprete que é natural aqui de Osasco e que vive lá há 25 anos. Então ela inclusive prestou esse serviço para nós voluntariamente, porque se sentiu orgulhosa em poder auxiliar a sua cidade natal. Vida, estar em Osasco fazendo o intercâmbio, fazendo a interface, de idiomas. E aqui nós tivemos também um corpo de intérpretes, muitos deles voluntários também, funcionários da prefeitura, enfim, pessoas do Círculo Italiano de Osasco, que atuaram, auxiliaram nesse processo de tradução e interpretação. Então, é muito interessante. Agora, a nossa equipe de relações internacionais, nós temos uma equipe pequena, mas muito ativa e muito comprometida com o trabalho e que tem alguma habilidade com alguns idiomas. Então, nós procuramos ali, de alguma forma, a comunicação acontece, né? De uma forma ou de outra ela acontece e acaba acontecendo bem. Passa para a gente uma visão geral, um cronograma de como foi a visitação de Osasco de Itália aqui em Osasco, aonde vocês foram, assim um pouquinho mais detalhado. Em linhas gerais, nós tivemos, a delegação era muito numerosa, né, 24 pessoas, a delegação chegou em 3 etapas. Chegou numa sexta-feira, num sábado e num domingo. Então nós procuramos ter atividades todos os dias, mesmo quando a delegação ainda não estava completa. Então nós tivemos visitas, nós tivemos atos oficiais acontecendo na Sala Osasco, no Centro de Eventos Pedro Bortolosso, na Praça Osasco de Itália. Nós visitamos algumas empresas aqui da região, como, posso citar as empresas, né, sem problema, a Rede TV, a Belgo Beckert, que é uma empresa metalúrgica, a Meritor, nós visitamos a HBR, que é um heliporto, que é o maior do Brasil, que fica situado aqui em Osasco. Inclusive, a empresa ofereceu aos 2 prefeitos de Osasco e de Osasco da Itália um voo panorâmico para conhecer melhor o território da cidade. Nós visitamos o Allianz Parque, né, que é a sede do Palmeiras, que é um clube que representa a colônia italiana, também aqui no Brasil. Tivemos visita nos portais, né, no projeto habitacional, visitamos o Centro de Formação Continuada dos Professores, visitamos a Biblioteca Municipal, a Escola de Artes, o CEL José Saramago. Enfim, nós tivemos uma agenda bastante complexa e procurando atender. E a FITO, teve uma visita também específica à FITO, que foi muito interessante. E como que fica a participação popular deste evento? É um pouco restrito, acho que a logística seria um pouco complicada, mas algumas das atividades pode ter participação popular? Sim, e tiveram. Nós conseguimos inovar nessa visita, que foi estabelecendo uma relação mais próxima
entre as sociedades civis das duas cidades. Então nós tivemos visitas na delegação de moradores de Osasco, que não são nem da prefeitura e nem são do ramo empresarial. Isso é ilusitado, Isso inovador. É inusitado, é inovador. Tanto que a nossa visita lá em junho do ano passado, nós tivemos um contato muito intenso com as pessoas que vivem lá. E nós inovamos nesse sentido também, de trazer pessoas aqui na delegação que são moradores da cidade, que são membros da sociedade civil. E aqui em Osasco nós tivemos o cuidado também de buscar pelas famílias de origem italiana. Nós chegamos a fazer 7.000 contatos com famílias italianas aqui de Osasco e que participaram de atividades, seja na Praça Osasco de Itália, seja no Centro de Eventos Pedro Bortoloso, que estava lotado no dia do evento. Tínhamos lá mais de 500 pessoas lotando o espaço. E nós buscamos trazer essas pessoas de origem italiana, ou que tivessem interesse, de alguma forma, a se aproximarem da delegação. E foi interessante que nós, inclusive, passamos a conhecer algumas pessoas que têm algum tipo de atuação, que podem, inclusive, contribuir com o trabalho de relacionamento internacional da nossa prefeitura. Aqui em Osasco tem algum bairro que concentre o maior número de italianos ou eles estão esparsos, espalhados pela cidade? Estão esparsos, estão bem esparsos. Diferente Os da colônia armênios, armênia, que tem uma concentração aqui em Presidente Altino. Que também tem armênios na cidade toda, mas em Altino é uma referência. É uma concentração um Quanto pouco aos maior. italianos, não, eles estão espalhados. É lógico, nós temos o Círculo Italiano de Osasco como uma grande referência, presidido pelo Paulo Fiorita, e que contribuiu demais com esse processo todo de recepção, que esteve conosco lá também na visita que fizemos ano passado. Mas, enfim, o Círculo Italiano é uma referência nessa relação com a Itália. Estas visitas, tanto de lá para cá quanto daqui para lá, ela tem um calendário específico? Ela é anual? Ela acontece com qual periodicidade? Não existe nada definido nesse sentido. Nós, por exemplo, já recebemos aqui 2 visitas de cada uma das cidades irmãs chinesas, mas nós não tivemos oportunidade de ir à China ainda na gestão do prefeito Jorge Lapas. Então, essas visitas acontecem em comum acordo, quando há possibilidade. Quando há interesse, há um calendário, há algum evento, assinatura de algum convênio, alguma coisa. Ou algum tema pontual que seja interessante. Nós temos trabalhado com a China, por exemplo, no tema do desenvolvimento econômico, busca por investimentos para projetos da nossa cidade e tal. Então, quando surge alguma demanda específica, nós estabelecemos contato. Estamos fazendo o mesmo com a Armênia. Teríamos uma visita o ano passado à Armênia, que acabou sendo suspensa, infelizmente, mas nós devemos retomar agora na perspectiva do desenvolvimento econômico também, que é um tema que o prefeito Jorge Lapas nos provoca muito para que busquemos soluções. Tem agendado alguma visitação para o futuro? Para este ano, nada confirmado ainda. Mas este ano nós celebraremos os 40 anos do convênio com a cidade de Tsu, no Japão. O festival Japan Matsuri, que tradicionalmente é realizado lá na Asembo. Nossa, é muito bom. Muito bom, espetacular. Culturalmente, gastronomicamente, você realmente se sente num pedacinho do Japão. E a direção, o presidente Sr. Susumu Araki definiu que o tema deste ano será o irmanamento com o Tsu no Japão. Nós enviamos uma correspondência oficial, mas infelizmente eles não poderão vir agora para o mês de maio para celebrações. O Matsuri acontece no mês de maio, No mês de maio, tradicionalmente. Isso já é calendário oficial, né? Já é calendário oficial, Já tem toda uma cultura. E a colônia japonesa em Osasco também, extremamente ativa, se reúne ali na Asembo. É um pessoal que contribui muito com o desenvolvimento da cidade. E nós temos algumas personalidades oriundas desta comunidade, né? Sim. Vereador, ex-vereador, temos ex-vereador, o dono de jornal antigos, quer dizer, temos aí uma atuação bastante efetiva desta. Nós temos uma felicidade aqui em Osasco, as colônias de imigrantes. Osasco é uma cidade formada por imigrantes, e por imigrantes brasileiros. E essas comunidades organizadas, elas contribuem muitíssimo para o desenvolvimento de Osasco. Você vê os armênios, os japoneses, os italianos, a colônia portuguesa, enfim, a colônia boliviana que está se organizando agora. Então, sim, são colônias que, organizadas, têm muito a contribuir com a cidade e fazem isso historicamente. E nós procuramos manter esse relacionamento no mais alto nível, porque sabemos da importância dessas colônias aqui. E desta visitação da Itália para cá, houve, assim, além dos convênios firmados, dá um resumo, o que aprendemos de novo nesta fase?
Olha, o que nós aprendemos de novo? Teve uma experiência que foi trazida de lá da Itália, quando da visita do ano passado, que a dona Sandra, nossa presidente do Fundo Social e primeira-dama, ela observou a questão do voluntariado lá como algo muito ativo na cidade. Uhum. E o ano passado, de 2015 ainda, foi provocada uma reunião com diversas entidades aqui do município para se construir um programa de voluntariado, que acabou sendo batizado como Compartilhe o Seu Amor por Osasco. Legal. Que é uma construção coletiva, não é uma iniciativa da prefeitura, é uma construção coletiva. A provocação veio da dona Sandra e do prefeito Lapas, mas foi uma construção coletiva. E isso é uma grande experiência. Agora, nós assinamos nessa visita italiana, os 2 prefeitos assinaram um termo de aprofundamento que envolve intercâmbios na área da cultura, da educação, do ensino técnico, da agricultura urbana, que nós temos muito a aprender, né, para desenvolver isso aqui, e do desenvolvimento econômico também, trocas comerciais. Então, tudo isso foi discutido e foi assinado nesse termo de aprofundamento. Nós entendemos que, apesar da disparidade das dimensões da cidade, né, como nós havíamos dito, a cidade de Osasco é um pedacinho do Piemonte, da região do Piemonte. A região na Itália é como se fosse um estado aqui. Então nós temos uma porta de entrada, Perfeito. Que são os nossos irmãos osasquenses, de Osaschese, como eles dizem. Osaschese, na Itália. Então, para nós de Osasco aqui é muito importante essa relação, não só com Osasco, mas com toda a região do Piemonte, com a Itália e também com a Europa, né? A porta de entrada para a Europa, como disse o próprio cônsul-geral da Itália em São Paulo, que veio na atividade, dizendo que essa relação é uma porta de entrada de Osasco a toda a comunidade europeia. Lúbio, eu gostaria de agradecer agora a sua presença, esse esclarecimento, trazer para nós um pouquinho desta informação sobre a visitação da Itália, sobre a coordenadoria de relações internacionais. Muito obrigado. É sempre um prazer, Amaral, estar aqui. Eu coloco a Coordenadoria de Relações Internacionais à disposição. O cidadão que tem interesse em conhecer um pouco mais da atuação internacional de Osasco e tiver alguma demanda, pode nos procurar. E estou sempre à disposição. É um grande prazer estar aqui sempre. E fica aqui a deixa também, enquanto ele dizia da visitação dos Osaschese, com certeza, osasquense, eles conheceram muito mais coisa do que você próprio. Dê um giro pela nossa cidade, conheça o nosso museu, o nosso teatro, valorize o que nós temos de bom, que não são poucas coisas, não. Se cada um de nós, cidadãos, nos envolvermos um pouco mais com a nossa cidade, aproveitando esse voluntarismo que está sendo implementado aqui na nossa cidade, o que nós podemos fazer pela nossa cidade, ao invés de só ficarmos reclamando, nos queixando de todas as coisas que estão aí para se ver, mas vamos valorizar um pouco mais a nossa cidade, vamos nos aproximar um pouco mais dos nossos monumentos, da nossa cultura, para que isso não seja uma coisa só para osasquino, Osaschese ver, e também nós podemos participar. O Café com Autoridade vai ficando por aqui. Tenham todos uma ótima semana.